Prepare-se para se surpreender com o luxuoso conjunto de mesa de Napoleão. Este incrível serviço de porcelana foi encomendado por Napoleão Bonaparte e reflete seu amor pelo luxo e pela grandeza. Feito no início do século XIX, o conjunto é adornado com padrões elaborados e detalhes em ouro, destacando a elegância imperial. No entanto, houve uma reviravolta. Os convidados eram, na verdade, proibidos de usar essa magnífica louça, o que é irônico, considerando que muitos deles eram soldados famintos, precisando de comida. Em vez de desfrutar de pratos requintados em belos pratos, esses soldados muitas vezes permaneciam com fome, cercados apenas por uma ostentação luxuosa. Este conjunto luxuoso lembra o forte contraste entre o desperdício e a dura realidade da guerra. Imagine um jantar à mesa, cheia de pratos lindos que você não pode tocar. Uma visão fascinante da história que levanta questões sobre prioridades e a experiência humana em tempos turbulentos. Acredite ou não, o bocejo revela nossa conexão humana. Você já reparou como o bocejo pode surgir nos momentos mais inesperados, como quando está mergulhado em um livro? Esse fenômeno incrível geralmente acontece quando as pessoas estão entediadas ou cansadas, mas significa mais do que apenas fadiga. O bocejo é um comportamento universal que nos conecta através de culturas e gerações. Quando você boceja enquanto lê, pode ser um sinal de que seu cérebro está pedindo uma pausa ou uma mudança de foco. Curiosamente, os cientistas acreditam que o bocejo pode ajudar a resfriar o cérebro, mantendo a atenção. É como se seu corpo dissesse: "Ei, preste atenção." Essa experiência humana comum destaca que todos nós sentimos cansaço de maneiras semelhantes, revelando as semelhanças em nossas vidas. Então, da próxima vez que você bocejar enquanto lê, lembre-se de que você não está sozinho. Esse pequeno ato nos conecta a outros que passaram por momentos cansativos semelhantes. Não é incrível como algo tão simples pode unir nossa experiência? Você já se perguntou por que o custo muda na entrega? Esta caixa inteligente e inovadora para pacotes transforma a forma como recebemos encomendas. O custo se destaca por sua capacidade de reconhecer automaticamente os códigos de rastreamento, permitindo que os entregadores deixem as encomendas sem precisar encontrar o destinatário em casa. Ao fazer a entrega, uma notificação é enviada diretamente para os smartphones dos proprietários, mantendo-os sempre informados. O mais interessante é que o custo permite que os usuários gerem códigos QR, dando acesso a amigos ou familiares que podem retirar as encomendas por eles. Essa função é especialmente útil para lares ocupados e para quem faz compras online com frequência. Com o crescimento do comércio eletrônico, ter um jeito confiável e seguro de gerenciar entregas é mais importante do que nunca. O custo não só simplifica o processo de entrega, mas também aumenta a segurança, garantindo que seus pacotes estejam protegidos, mesmo quando você não está por perto. Será que este é o futuro da entrega de pacotes? Descubra o que está por trás do mistério dos subitens. Esse termo interessante se refere a um sistema de classificação que divide elementos em dois tipos diferentes de subitens. Embora o significado exato não seja totalmente claro, isso nos dá a oportunidade de explorar como essa classificação pode ser aplicada em diversas áreas, como ciência, engenharia ou até mesmo linguística. Por exemplo, na ciência, as categorias nos ajudam a entender diferentes comportamentos em fenômenos naturais, enquanto na engenharia, podem auxiliar no design de sistemas mais eficientes. Pense em como nossa compreensão de temas complexos pode se tornar mais clara com as classificações corretas. Não se trata apenas de organizar informações. É uma forma de entender o mundo ao nosso redor. Ao dividir as coisas em partes gerenciáveis, conseguimos lidar até com as ideias mais complicadas. Então, o que você acha que está por trás do termo subtem? Talvez isso abra novos horizontes em uma área que você gosta. É verdade que os robôs podem se revoltar contra nós. A peça explora profundamente temas como escravidão e exploração, mostrando como os robôs, criados para servir os humanos, desenvolvem consciência própria. Imagine, quando essas máquinas inteligentes começam a pensar por conta própria, elas percebem que seus criadores não as tratam de forma justa. Isso leva a uma revolta dramática contra seus donos. Essa ideia vai além do teatro. Ela sugere um futuro onde robôs, inteligência artificial e dispositivos mecânicos se tornam mais integrados em nossas vidas. Desde gadgets domésticos simples até IA avançada como chatbots, a evolução da tecnologia questiona nossa compreensão do que significa ser vivo ou consciente. À medida que avançamos na robótica e na programação,
Devemos nos perguntar quão responsáveis somos em relação a essas criações, e se um dia elas não desejarão conquistar a liberdade, como na peça. Você sabia que os pepinos hidratam melhor do que as melancias? Pode surpreender você saber que os pepinos são compostos por cerca de 95% de água, o que os torna um dos alimentos mais hidratantes. Para comparação, as melancias, frequentemente consideradas a fruta ideal do verão, contêm cerca de 92% de água. Essa pequena diferença significa que, se você está procurando um lanche leve para se refrescar e se hidratar, os pepinos são a melhor escolha. Ambos os alimentos suculentos são ricos em nutrientes essenciais, mas os pepinos também têm uma textura crocante, tornando-os ideais para saladas ou como um lanche refrescante. Então, da próxima vez que você estiver em um piquenique ou aproveitando um dia ensolarado, pegue um pepino para saciar a sede. Não é incrível que algo tão simples como um pepino possa hidratar até melhor do que uma melancia? Você já se perguntou como gêmeos podem nascer com meses de diferença? Acontece que o maior intervalo registrado entre o nascimento de gêmeos é impressionantes 87 dias. Este caso notável envolve um par de gêmeos da Irlanda, onde a primeira gêmea, uma menina chamada Amy, nasceu prematuramente com apenas 25 semanas de gestação em 2012. Seu irmão gêmeo, Finn, no entanto, permaneceu no útero, precisando de mais tempo para crescer e se desenvolver adequadamente antes do nascimento. Os profissionais de saúde decidiram prolongar a gravidez para garantir que Finn tivesse o melhor começo possível na vida. Essa decisão levou a um cenário extraordinário, onde esses gêmeos nasceram não apenas em meses diferentes, mas também em anos diferentes. A maioria dos gêmeos normalmente nasce com minutos de diferença, tornando a chegada atrasada de Finn quase cinematográfica. Você consegue imaginar nascer tão longe do seu irmão? Esta história fascinante destaca os avanços na medicina neonatal, a incrível resiliência de mães e bebês, e serve como um testemunho dos milagres que podem ocorrer na obstetrícia. Você já pensou no Dr. Seuss e na poluição? Muitos não sabem que, após o lançamento do famoso livro infantil, O Lorax, Dr. Seuss tomou uma decisão inusitada de remover a menção à poluição do Lago Erie. Essa mudança aconteceu 14 anos depois, quando pesquisadores relataram o sucesso na recuperação ecológica. O lago estava muito mais limpo. Seuss, que se preocupava genuinamente com o meio ambiente, queria que sua história refletisse a realidade e inspirasse esperança. A menção original à poluição poderia ter criado uma imagem sombria, mas, ao removê-la, ele ofereceu uma visão mais otimista do que as comunidades podem alcançar quando trabalham juntas pelo planeta. Essa decisão intrigante nos bastidores mostra como até mesmo um grande autor de literatura infantil foi influenciado por eventos reais. Uma história simples pode realmente promover mudanças ecológicas? Com certeza. Incrível, mas é verdade. É possível pular através da Terra. Imagine que você está pulando em um túnel que passa direto pelo nosso planeta. Acredite ou não, mas se você conseguisse fazer esse ousado salto em um túnel perfeitamente vácuo, chegaria do outro lado em cerca de 38 minutos. Como isso funciona, você pode perguntar. Quando você cai, a gravidade te puxa cada vez mais rápido, até que você chegue ao centro da Terra, onde por um momento você sentirá a ausência de peso. Depois, ao continuar subindo, você começa a desacelerar, até finalmente chegar à superfície do outro lado. Essa viagem é um experimento mental fascinante, baseado na física, que considera a gravidade variável da Terra e as camadas únicas de densidade que compõem o interior do nosso planeta. Embora seja apenas uma ideia divertida, ela acende a imaginação sobre os mistérios escondidos sob nossos pés. Não seria incrível explorar as profundezas da Terra dessa forma? A verdade é que diamantes estão no espaço. Astrônomos descobriram uma estrela incomum chamada Lucy, que é composta principalmente de carbono e oxigênio. Este enorme corpo celeste brilha intensamente e estima-se pesa incríveis 10 trilhões de bilhões de quilates, tornando-se o maior diamante conhecido do universo. A estrela foi nomeada em homenagem à música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, e está localizada a cerca de 50 anos-luz de nós, na constelação de Centauro. O tamanho e o brilho impressionantes de Lucy nos oferecem uma nova perspectiva sobre o espaço, mostrando que o que muitas vezes consideramos pedras preciosas pode existir em formas enormes e inesperadas no cosmos.
Esta descoberta não só encanta pela sua beleza, mas também fornece informações valiosas aos cientistas sobre a evolução estelar e a formação de outros elementos celestes. Você consegue imaginar o que mais está escondido entre as estrelas? Descubra a incrível beleza da rã arbórea. Este maravilhoso anfíbio encanta com sua cor verde vibrante. As rãs arbóreas vivem em diversos lugares ao redor do mundo, especialmente nas florestas tropicais. Elas são não apenas bonitas, mas também desempenham um papel importante nos ecossistemas. Sua coloração brilhante as ajuda a se camuflar entre as folhas, tornando-as menos visíveis para os predadores. As rãs arbóreas também mostram habilidades impressionantes, incluindo a capacidade de escalar, que lhes permite se mover facilmente pelo topo das árvores. Curiosamente, elas possuem almofadinhas especiais nos dedos que as ajudam a se agarrar a superfícies, superando a gravidade. Além de sua beleza, as rãs arbóreas são importantes bioindicadores, o que significa que sua saúde reflete o estado do meio ambiente. Infelizmente, como muitas espécies, elas enfrentam ameaças devido à perda de habitat e às mudanças climáticas. Ao aprender sobre essas criaturas incríveis, apoiamos os esforços de conservação para que esses animais encantadores continuem a existir. Pronto para apreciar a incrível rã arbórea? Você pode se surpreender ao saber que muitos afirmam ter sido abduzidos por alienígenas. Apesar do ceticismo dos cientistas, inúmeras pessoas dizem que suas experiências são reais e traumáticas. As histórias de abduções geralmente têm detalhes semelhantes, luzes brilhantes, seres estranhos e a sensação de paralisia. Esses relatos podem ser tão vívidos que alguns recorrem à hipnose para lembrar memórias reprimidas, revelando histórias assustadoras que se conectam com as experiências de outros. A sequência desses relatos parece alimentar o debate sobre se são apenas fruto da imaginação ou algo mais. Embora muitos céticos afirmem que essas experiências podem ser explicadas por paralisia do sono ou alucinações, as consequências emocionais para aqueles que acreditam ter sido abduzidos são muito reais. Alguns dizem que esses encontros deixam consequências duradouras em suas vidas. Será possível que haja algo mais nessas histórias do que parece à primeira vista? Ou são apenas frutos da imaginação? O café realmente ajuda na doença da vesícula biliar? Estudos recentes mostram que isso pode ser verdade. Uma pesquisa de 2019 encontrou uma conexão interessante entre o consumo de café e a redução do risco de formação de pedras na vesícula. As pedras na vesícula são pequenos depósitos duros que se formam na vesícula biliar e podem causar dor intensa e problemas digestivos. O estudo indicou que pessoas que consomem café regularmente enfrentam menos problemas com essas pedras incômodas. Os amantes de café podem ficar felizes ao saber que sua xícara diária pode trazer benefícios inesperados para a saúde. Embora as razões exatas para esse efeito protetor não sejam totalmente claras, os antioxidantes e outros compostos presentes no café podem desempenhar um papel importante. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma xícara quente, lembre-se de que seu hábito de consumir cafeína pode fazer mais do que apenas te despertar. Ele também pode cuidar da sua vesícula biliar. Acredite ou não, os bumerangues modernos inspiram engenheiros. Esses dispositivos incríveis que eram usados pelos aborígenes da Austrália para caça, hoje são populares como brinquedos e equipamentos esportivos. Sua forma aerodinâmica única permite que voem elegantemente pelo ar e voltem para quem os lança, se usados corretamente. Esse voo impressionante chamou a atenção de engenheiros e cientistas que estudam bumerangues para entender os princípios da aerodinâmica. Por exemplo, na aviação, o design do bumerangue influenciou a forma das asas dos aviões, melhorando a sustentação e a eficiência do combustível. Da mesma forma, o conhecimento adquirido da dinâmica dos bumerangues foi aplicado na robótica, ajudando a criar drones que se orientam melhor no céu. É incrível como algo que surgiu de um ofício antigo continua a moldar a tecnologia moderna. Na próxima vez que você lançar um bumerangue, pense em como esse simples brinquedo conecta nosso passado e futuro, unindo habilidades tradicionais com ciência avançada. Não é surpreendente como um objeto lúdico pode ter um impacto tão profundo? Muitos não sabem, mas o Alasca está se movendo. Graças à incrível ciência das placas tectônicas, o Alasca, o maior estado dos Eapnesa, se aproxima da Rússia quase 3 polegadas a cada ano. A crosta terrestre é composta por várias grandes placas flutuantes, e o Alasca está bem na borda de uma dessas placas.
Essas placas estão sempre se movendo devido a forças do interior da Terra. Quando elas colidem, se afastam ou deslizam uma pela outra. Isso pode criar efeitos geológicos impressionantes. Esse movimento significa que o Alasca não só está se aproximando da Rússia, mas também moldando paisagens incríveis do estado, incluindo suas majestosas montanhas e vulcões ativos. Imagine um futuro onde o Alasca e a Rússia estejam ainda mais próximos, talvez influenciando as condições climáticas e as migrações de animais. Esse movimento constante nos lembra da natureza dinâmica do nosso planeta. Então, da próxima vez que você pensar no Alasca, lembre-se de que não é apenas um lugar bonito e selvagem. É também um lugar onde a ciência e a natureza estão em constante movimento. Não é incrível? O que realmente acontece quando nascem os mulas? Os mulas são animais incríveis, resultado do cruzamento entre um cavalo e uma jumenta. Eles têm um número único de cromossomos, 63, que é um número ímpar. Isso acontece porque os cavalos têm 64 e os jumentos têm 62 cromossomos. Devido a essa combinação incomum, os mulas geralmente são estéreis, ou seja, não podem se reproduzir. Isso é importante, pois os torna eficientes em seu trabalho. Como não podem ter filhotes, os mulas são valorizados por sua força, resistência e inteligência, e não pela capacidade de gerar descendência. Eles também são conhecidos por sua resistência e frequentemente são usados como animais de carga em condições difíceis. Apesar de não poderem se reproduzir, os mulas desempenham um papel importante na agricultura e na pesquisa, muitas vezes superando ambas as espécies parentais em suas tarefas. Não é incrível como a natureza funciona? Por que os tubarões com brânquias demoram tanto para gerar filhotes? Esses seres incríveis têm um período de gestação impressionante, que pode variar de 3,5 a 7 anos. Esse é um dos períodos mais longos entre os vertebrados, e essa espera parece ser uma adaptação para sobreviver em condições difíceis do oceano. Os tubarões com brânquias, que costumam viver em grandes profundidades, enfrentam um ambiente onde a comida pode ser escassa e as condições severas. Ao aumentar o tempo de gestação, as fêmeas conseguem dar à luz filhotes mais saudáveis quando as condições se tornam mais favoráveis. Essa estratégia não só aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes, mas também reflete o complexo equilíbrio da vida no oceano. Imagine carregar um bebê por vários anos antes de finalmente dar à luz. Esse longo período de gestação mostra como a vida se adapta ao ambiente ao longo de milhões de anos. Ao continuar a explorar e estudar esses tubarões antigos, podemos entender melhor suas adaptações reprodutivas únicas e a incrível diversidade da vida subaquática. Adivinhe o que cria uma diferença de 25 horas? Samoa e Samoa Americana estão separadas por apenas 220 quilômetros, mas vivem em dias completamente diferentes. Essa situação curiosa acontece porque estão em lados opostos da linha internacional de mudança de data. Quando a Terra gira em torno de seu eixo, isso gera a necessidade de fusos horários, sistemas criados pelas pessoas para sincronizar nossos horários. Quando Samoa decidiu mudar seu fuso horário em 2011, isso teve um grande impacto na vida cotidiana dos moradores. Imagine comemorar o Ano Novo em um dia, e em uma rápida viagem de barco, seus amigos na Samoa Americana ainda estão esperando para celebrar o Ano Novo 25 horas depois. Esse caso curioso destaca como nossas decisões sobre o tempo podem afetar muito nossa experiência diária. O tempo não é apenas relógios que marcam. Ele reflete escolhas culturais, sociais e políticas que influenciam como percebemos e vivemos a cada dia. Portanto, da próxima vez que você olhar para o relógio, pense em como isso nos conecta em todo o mundo e, ao mesmo tempo, pode criar divisões tão interessantes. Difícil de acreditar, mas o alcoolismo afeta milhões. Nos Estados Unidos, mais de 17 milhões de adultos enfrentam esse sério problema, que pode impactar a saúde e a vida cotidiana. Curiosamente, algumas profissões são mais afetadas. Trabalhos com alto nível de estresse, como mineração, construção, alimentação, direito e medicina, apresentam taxas mais altas de alcoolismo entre os funcionários. Essas profissões muitas vezes exigem longas horas de trabalho, prazos apertados e pressão emocional, o que pode levar as pessoas a buscar alívio no álcool. As consequências do alcoolismo não afetam apenas a vida pessoal, elas impactam os locais de trabalho, reduzindo a produtividade e prejudicando a dinâmica da equipe. Compreender esse problema comum é essencial para desenvolver sistemas de apoio eficazes
e reduzir o estigma em buscar ajuda. Ao aumentar a conscientização, podemos apoiar melhor os afetados e promover um ambiente de trabalho mais saudável. Não está na hora de prestarmos atenção a essa epidemia oculta? Você ficará surpreso ao saber que os cavalos não podem vomitar. Esse fato curioso se deve ao forte esfíncter esofágico inferior, uma válvula muscular que permite que os alimentos sigam apenas em uma direção, para o estômago. Essa adaptação ajuda os cavalos a digerir eficientemente grandes quantidades de grama e feno, o que é vital para sua sobrevivência em uma dieta natural. No entanto, essa característica única também tem suas desvantagens. Ela os torna suscetíveis a cólicas, um problema digestivo sério e às vezes fatal. Quando um cavalo tem cólicas, gases ou alimentos podem ficar presos no intestino, causando dor intensa e desconforto. Compreender esse aspecto da anatomia dos cavalos mostra como a evolução adaptou seus sistemas digestivos a um estilo de vida baseado na pastagem. A capacidade dos cavalos de processar eficazmente forragens é um milagre da natureza que equilibra os benefícios de uma alta ingestão de fibras com os riscos de complicações digestivas. Portanto, da próxima vez que você ver um cavalo, lembre-se de quão especial é o sistema digestivo deles e por que é importante cuidar da saúde deles. Prepare-se para aprender sobre tornados com múltiplos vórtices. Os tornados são fenômenos naturais impressionantes e assustadores, e uma das coisas mais fascinantes é a presença de vários vórtices. Isso significa que um tornado pode conter vários tornados menores ou vórtices acompanhantes que giram ao redor de seu centro principal. Cada um desses mini-tornados pode se mover a velocidades incríveis, às vezes superiores a 160 km por hora, causando danos adicionais em áreas já afetadas por um tornado maior. A presença de múltiplos vórtices torna as tempestades ainda mais imprevisíveis e perigosas para quem está em seu caminho. Quando esses tornados menores giram em torno de seu tornado-mãe, eles podem levantar detritos a grandes alturas e causar danos significativos em uma área mais ampla. Compreender esse comportamento é crucial para meteorologistas e comunidades em regiões propensas a tornados, pois ajuda a melhorar os sistemas de alerta e a preparação para emergências. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre um tornado, lembre-se de que pode haver vários menores se juntando ao caos. O ferro preto, conhecido cientificamente como Krugiodendron ferreum, é uma das madeiras mais densas do mundo, tornando-se um material valioso e procurado. Ao contrário da maioria das árvores que flutuam facilmente, o ferro preto afunda como uma pedra devido à sua densidade impressionante, semelhante ao peso do aço. Essa característica não só o torna interessante, mas também explica por que é tão valorizado na fabricação de instrumentos musicais e móveis duráveis. Sua resistência e durabilidade garantem que os produtos feitos de ferro preto possam durar gerações, resistindo ao desgaste que outras madeiras enfrentam, seja em baquetas para instrumentos de percussão ou em elegantes peças de mobiliário. Essa madeira pesada não só tem uma aparência magnífica, mas também oferece excelente desempenho. Portanto, da próxima vez que você admirar uma peça de madeira bem feita, lembre-se do notável ferro preto por trás dela. Por que o logotipo da Universal se destaca sobre Los Angeles? Imagine um mundo onde o famoso logotipo da Universal não é apenas parte da tela, mas uma presença real e majestosa sobre a cidade. Se as letras do logotipo fossem em tamanho real, elas teriam impressionantes 310 metros de altura, parecendo enormes montanhas flutuantes no horizonte. Essa imagem reflete não apenas a grandiosidade do cinema, mas também destaca as incríveis dimensões da imaginação humana. O logotipo, conhecido pelos amantes do cinema, simboliza experiências mágicas e histórias que nos transportam para outros mundos. Agora, imagine uma paisagem épica, onde essas letras se erguem majestosas, fazendo toda a cidade parecer um palco. Essa analogia divertida enfatiza não apenas o tamanho das letras, mas também o colossal impacto de Hollywood em nossa cultura e sonhos. Ela desperta curiosidade sobre como a arte e a tecnologia continuam a expandir fronteiras, nos convidando a repensar as possibilidades extraordinárias da criatividade. Não é incrível como algo tão simples pode representar ideias tão grandiosas? Muitas pessoas não sabem, mas nossa pele se renova todos os dias. Esse processo incrível acontece logo abaixo da superfície, fazendo da pele o órgão mais visível na constante renovação do corpo. Você sabia que a cada 24 horas uma pessoa perde quase 1 milhão de células da pele?
É uma quantidade enorme que se torna parte da poeira doméstica, que você talvez nem perceba. Com o tempo, nossa pele se renova completamente. Isso geralmente leva cerca de 27 dias. Então, quando você olha no espelho e vê o mesmo rosto, por baixo da camada antiga, uma nova e radiante camada de pele está sempre se formando. Essa renovação ajuda a nos proteger de infecções e mantém a pele jovem, suave e saudável. Na próxima vez que você estiver limpando a poeira em casa, lembre-se de que você não está apenas limpando, você está removendo pequenos pedaços de si mesmo. Não é incrível como nossos corpos trabalham incansavelmente todos os dias para nos manter frescos e prontos para tudo? Acredite ou não, mas existe um detector de dengue de alta tecnologia. Conheça o Bezig, um dispositivo moderno que usa tecnologia de visão computacional para detectar mosquitos em tempo real. Essa ferramenta incrível nos ajuda a combater doenças transmitidas por esses insetos incômodos, como a dengue. Quando o Bezig detecta um mosquito, ele o marca com um laser vermelho, permitindo que os usuários vejam facilmente onde o inseto está voando. Imagine poder encontrar mosquitos antes que eles te pissem. Essa inovação é especialmente importante em regiões onde a dengue é comum, pois permite que as pessoas tomem precauções antes que a doença apareça. Com o aumento das doenças transmitidas por mosquitos, ferramentas como o Bezig podem desempenhar um papel fundamental na proteção da saúde pública. Ao unir tecnologia com um problema de saúde atual, o Bezig mostra como a ciência resolve questões reais. Então, da próxima vez que você ouvir um zumbido, pense em como a alta tecnologia pode te ajudar a se proteger dos mosquitos e das doenças que eles transmitem. É verdade que espelhos podem se mover? Você não vai acreditar no que Daniel Rosen criou. Em vez de vidro tradicional, seus espelhos são feitos de elementos inovadores e móveis, como escovas ou blocos, que criam reflexos em tempo real. Isso significa que, quando você está na frente de um de seus espelhos, ele não apenas reflete sua imagem, ele muda e transforma o que você vê. A tecnologia desses espelhos dinâmicos traz uma nova perspectiva para os reflexos do dia a dia, permitindo ajustar os efeitos visuais. Imagine um espelho que muda de forma dependendo das suas ações ou do ambiente ao redor. Essa abordagem única não só questiona a ideia tradicional de espelho, mas também abre novas possibilidades na arte e no design. As criações de Rosen nos convidam a repensar como interagimos com nossos reflexos. Estaremos à beira de uma revolução no mundo das superfícies refletoras. Os sonhos, de maneira surpreendente, unem nossas experiências pessoais a imagens vívidas dos filmes. Imagine sonhar com um círculo de neve iluminado por 7 luzes vermelhas. Essa imagem marcante mostra como a narrativa visual impacta nossa imaginação e emoções. Ao assistirmos a filmes, nossa mente absorve imagens, sons e histórias incríveis, que podem se entrelaçar em nossos sonhos. Assim como os diretores usam elementos visuais para evocar sentimentos e criar conexões, nosso subconsciente processa esses elementos, às vezes de maneiras inesperadas. Esse sonho pode revelar o quão poderosas são as imagens cinematográficas. Elas não apenas nos entretêm, mas também moldam nosso mundo interior. Então, da próxima vez que você adormecer após assistir a um filme, pense na incrível jornada que sua imaginação pode fazer, unindo o mundo real ao fantástico universo do cinema. Você pode acreditar que Subway Surfers mudou o mundo dos jogos para sempre? Desde seu lançamento em 2013, este jogo móvel vibrante e dinâmico fez um grande sucesso, tornando-se o jogo móvel mais baixado da história, com impressionantes 2,7 bilhões de downloads em todo o mundo. Os jogadores correm por paisagens urbanas coloridas, desviando de trens e coletando moedas, tornando a experiência emocionante para fãs de todas as idades. O sucesso do jogo é comprovado por sua jogabilidade envolvente e gráficos atraentes, que encantam milhões de pessoas ao redor do mundo. Com controles simples e desafios empolgantes, ele atrai tanto jogadores casuais quanto fãs dedicados. Além disso, Subway Surfers é constantemente atualizado com novas versões e eventos temáticos, fazendo com que os jogadores voltem em busca de novas diversões. Este fenômeno não apenas quebrou recordes de downloads, mas também influenciou muitos outros jogos, abrindo caminho para o crescimento da popularidade dos jogos móveis.
Enquanto o jogo continua a evoluir, é interessante pensar em como ele mudou o mundo dos jogos e inspirou uma nova geração de designers de jogos móveis. O que você acha que fez Subway Surfers tão amado? Os golfinhos são criaturas incríveis e suas habilidades de comunicação os tornam especiais. Esses animais selvagens usam uma série de assobios únicos que funcionam como nomes, ajudando-os a se reconhecerem no vasto oceano. Assim como nós, quando amigos nos chamam, os golfinhos conseguem distinguir assobios individuais e entender quem está fazendo o som. Essa habilidade é muito importante, pois eles vivem em grupos sociais chamados de cardumes, onde o trabalho em equipe e a coordenação são essenciais para caçar e se proteger. Pesquisadores estudaram esses assobios e descobriram que cada golfinho tem um som único, que pode mudar com o tempo à medida que eles crescem e interagem com outros. Usando esses assobios especiais, os golfinhos não apenas se comunicam, eles constroem relacionamentos complexos e se orientam em seu mundo social. Então, da próxima vez que você ouvir o assobio de um golfinho, lembre-se de que eles não estão apenas se divertindo, eles estão se comunicando em um nível complexo. Que incrível, não é? Você sabia que os cítricos salvaram os marinheiros do escorbuto? No século XVIII, o médico escocês James Lind fez uma descoberta que mudou a história marítima para sempre. Antes de suas pesquisas, o escorbuto, uma doença causada pela falta de vitamina C, devastava as tripulações em longas viagens, e alguns navios perdiam até 90% de seus marinheiros por causa dessa doença mortal. Lind realizou experimentos com marinheiros, dividindo-os em grupos e dando a cada grupo dietas diferentes. Os marinheiros que consumiram cítricos, como limões e laranjas, mostraram uma recuperação surpreendente, provando que essas frutas previnem efetivamente o escorbuto. Essa descoberta levou a Marinha Britânica a fornecer limões e limas aos marinheiros, o que reduziu significativamente o número de mortes por escorbuto. Graças ao trabalho de Lind, os marinheiros ficaram não apenas mais saudáveis, mas também puderam navegar por mais tempo, realizando viagens mais seguras pelos mares. Não é incrível como uma fruta simples pode fazer tanta diferença? Você pode acreditar que na Flórida existem restrições sobre quebrar louças? Essa lei inusitada proíbe quebrar mais de 3 pratos por dia e mais de 4 xícaras ou pires. Por que o estado estabelece uma regra tão específica? Provavelmente é para incentivar as pessoas a cuidar da louça, reduzindo o desperdício e protegendo os negócios locais de perdas econômicas devido a quebras excessivas. Pratos e xícaras podem ser caros, e quando restaurantes ou lojas perdem muito em um dia, isso pode afetar suas receitas. Portanto, ao almoçar na Flórida, fique de olho no seu prato e tenha cuidado com os utensílios. Lembre-se de que não se trata apenas de manter o jantar inteiro, mas também de respeitar a lei que busca reduzir o desperdício e promover o consumo consciente. Na próxima vez que você bater os talheres ou passar um prato, pense nessas restrições e em como suas ações podem ter um grande impacto.